Zagan é o mago mais poderoso do mundo, com toda a fortuna que alguém poderia querer, mas zero chances com as mulheres. Aí, numa noite, ele aparece numa leiloada suspeita, vê uma elfa gatinha sendo vendida e, sem pensar duas vezes, esvazia as economias de uma vida inteira para comprar ela e fazer dela a mãe dos filhos dele. Clássico. Tudo começa numa bela tarde nas terras de Zagan, quando um feiticeiro chamado Fall tenta desflorar uma garota no meio de um ritual macabro. Mas antes que ele consiga, Zagan aparece e arranca a cabeça dele no lugar. Quando a menina desmaia de susto com a cena, Zagan percebe que foi longe demais e conjura um feitiço para apagar as evidências do crime, tipo aquele seu histórico de navegação anônima. Logo depois, seu amigo feiticeiro desnutrido, Barbatos, aparece do nada e pergunta se Zan estava planejando sacrificar a garota pela mana dela. Zagan explica que magia sacrificial não é bem o seu estilo e teleporta a garota para longe das suas terras. Enquanto os dois caminham, Barbatos anuncia que Marozas, um dos 13 arquidemônios, morreu e que vai rolar um leilão com os pertences dele. Ao ouvir isso, eles partem na direção do evento. De repente, um cavaleiro passa correndo na frente deles, e Zagan nota que os guardas estão visivelmente tensos. Barbatos então explica que umas moças foram sequestradas por um bando de idiotas que estavam praticando feitiçaria experimental. Pouco depois, eles chegam no leilão, onde Barbatos apresenta Zan a outros candidatos, igualzinho a ele, que querem ocupar o lugar de Marozas agora que ele se foi. Aí começa o leilão, e logo de cara aparece uma elfa chamada Nefélia, que rouba o fôlego fedorento de Zagan instantaneamente. Depois que o leiloeiro anuncia ela e abre os lances, Zan aposta tudo que tem no bolso para comprá-la. Barbatos avisa para ele não pensar com a parte de baixo, mas Zan ignora, porque Cupido claramente acertou ele com um bazucão. Curioso, Barbatos pergunta que tipo de feitiçaria ele precisaria de uma elfa, mas Zan responde com um sorriso diabólico e levita para inspecionar a sua nova aquisição. Aí ele repara numa coleira no pescoço de Nefélia e pergunta ao leiloeiro o que é aquilo. O leiloeiro explica que é uma espécie de trela que mantém a mana dela contida, mas que ninguém sabe como destrancar. Depois disso, Zagan anuncia que mal pode esperar para ouvir ela gritar de alegria mais tarde, o que deixa toda a casa de leilões profundamente desconfortável, enquanto Zagan fica se perguntando se falou alguma coisa errada. Mais tarde, no castelo de Zagan, ele fica se perguntando como começar uma conversa com Nefélia. Depois de pensar em umas ideias sem graça, Nefélia toma a iniciativa e pergunta de que jeito vai ser eliminada. Chocado, Zagan revela que não tem nenhum plano do tipo e adiciona que precisa dela viva para acalmar as suas necessidades urgentes. Ao ouvir isso, Nefélia pergunta se deveria esperar algo pior do que a morte. Zan entra em pânico e percebe que devia ter se livrado dos equipamentos de tortura do cômodo, que pertenciam ao dono anterior do castelo. Depois disso, ele se apresenta e deixa claro que não é chegado em frescuras. Aí, o socialismo interno de Zagan acaba o combustível, e ele se xinga mentalmente pelas suas habilidades sociais lamentáveis. Por sorte, Nefélia se apresenta e revela que ela é uma criança amaldiçoada. Enquanto Zagan processa a informação com preocupação, Nefélia diz para ele ver o lado bom. Ela ainda é intacta. A mente de Zagan vai a 1000 por hora. Nefélia então explica que achava que ele estava preocupado com o valor dela como cobaia para experimentos. Mas quando Zagan diz que não tem intenção nenhuma de fazer experimentos com ela, ela pergunta por que então ele a comprou. Ouvindo isso, Zagan percebe que escravos não esperam muito da vida, porque era exatamente assim que ele se sentia crescendo sozinho, sem os pais. Então ele diz a Nefélia que a comprou porque precisa dela, e decide dar um quarto para ela no castelo. Logo depois eles chegam ao quarto, mas ao abrir a porta, encontram uma guilhotina e uma pilha de caveiras. Na mesma hora, Zan fecha a porta, mas quando Nefélia comenta que ele poderia cortar a cabeça dela se quisesse, Zan explica que é uma armadilha que ele fez para invasores voadores. De repente, ele conjura um feitiço que limpa o quarto inteiro e os dois entram para dar uma olhada. Na manhã seguinte, Zagan senta no seu trono, de olho no seu investimento mais precioso, já que tá frito se ela fugir. O quarto que ele preparou para ela não era muito propício ao sono, então ele pediu para Nefélia dormir ao lado do trono. Enquanto pensa em tudo que poderia ter feito se tivesse uma cama, ele percebe que não tem o jogo necessário para puxar esse papo. Depois disso, Zagan sai para buscar o café da manhã e volta para encontrar Nefélia acordada. Ela o cumprimenta. Mas como ele é um amador em interações humanas, Zan fica pensando no que dizer e anuncia que trouxe o café. Mais tarde, enquanto comem, Nefélia pergunta por que Zagan tá comendo a mesma coisa que ela, já que o prato só é bom o suficiente para escravos. Ao ouvir isso, Zagan percebe que não mudou o cardápio desde os tempos difíceis e fica se perguntando o que gente normal come. Então Nefélia pergunta se poderia preparar algo melhor, deixando Zagan de queixo caído. Surpreso com o fato de ela saber cozinhar, ele anuncia que vão fazer compras. Porém, quando saem e param um transporte, Zagan percebe que ficou na miséria depois de fazer chover dinheiro no leilão.
Então, enquanto caminham a pé, Zan pensa em como sobreviver como um sujeito sem um tostão e cogita assaltar o cocheiro. Mas um único olhar para o rosto inocente de Nefélia foi suficiente para ele repensar. Enquanto quebra a cabeça em busca de soluções, a atenção de Zagan vai de repente para uma carruagem sendo atacada por uns bandidos. Ao ver isso, Nefélia fica agitada, e Zan imagina que ela deve ter passado por situação parecida quando foi capturada. Então ele diz para ela assistir e acerta os bandidos com um raio. De repente, os bandidos viram para ele e avançam. Zan então esmaga o machado do primeiro atacante e quebra o nariz dele com um piparote, o que o desequilibra completamente. Alarmados, os outros bandidos pedem reforços. E do nada surge um feiticeiro, que ameaça Zagan e lança um feitiço explosivo que assada os próprios comparsas. Sem se impressionar, Zagan conjura um feitiço que apaga as chamas em segundos. Então o feiticeiro tenta lançar outro feitiço, mas percebe que perdeu o controle do seu círculo de magia. Então Zagan lança um feitiço que acerta o feiticeiro com um raio e espalha o terror nos bandidos, que fogem apavorados. Depois que eles somem, Zagan olha para Nefélia. Mas ao ver a expressão aterrorizada dela, ele fica se perguntando se acabou de arruinar as chances com a garota dos seus sonhos. Depois disso, os passageiros da carruagem agradecem Zagan por tê-los salvado, enquanto o cocheiro pergunta se Zagan toparia viajar com eles como guarda em troca de uma bolsa de moedas. Surpreso, Zagan examina a bolsa e percebe que poderia ganhar a vida expulsando os malfeitos. Logo depois, eles chegam numa cidade e vão a uma loja de roupas, onde encontram Manuela, a atendente, que entra em pânico ao ver Zagan. Depois de se recuperar do susto, Zagan pede que ela monte um visual para Nefélia. De repente, Manuela fica completamente obcecada com Nefélia, mas para quando vê a coleira. Mesmo assim, ignora e leva Nefélia para o provador, enquanto Zagan fica pensando no que fazer com a coleira. Pouco depois, Nefélia sai num look quente o suficiente para deixar o diabo perturbado por dias. Então, quando Manuela pergunta o que ele acha, Zan pergunta com raiva por que Nefélia tá de roupa de baixo em vez de um vestido. Em resposta, Manuela diz que só estava tentando agitar o lado selvagem dele, deixando Zan se perguntando o que ela pensa dele. Enquanto isso, Nefélia se sente desconfortável no look, então Zan insiste que Manuela troque por algo mais normal. Alguns instantes depois, Nefélia emerge do provador num uniforme de empregada, enquanto Manuela explica as vantagens de usar aquela roupa. Zagan olha para Nefélia e pergunta o que ela acha. Em resposta, Nefélia diz que aceita o que ele oferecer. Alguns instantes depois, eles entram na ferraria, onde Zagan pergunta se a coleira de Nefélia pode ser removida. Infelizmente, o ferreiro diz que é encantada e pode decapitar Nefélia se não for retirada com a chave certa. Nesse momento, Zagan percebe que ficou tão empolgado que esqueceu de pedir a chave no leilão e conclui que ela deve estar em algum lugar na mansão de Marosas. Quando Zan tenta pagar o ferreiro, ele recusa o pagamento e conta como Zan uma vez salvou ele e a filha dele de atacantes. Depois disso, compraram alguns itens e foram sentar para comer num restaurante. Enquanto Zagan se pergunta se existe algum atalho mágico para se tornar um expert em conversar com garotas, ele repara em Nefélia, encarando a refeição como se fosse uma carta de amor escrita em código Morse. Então pergunta se ela sabe usar faca e garfo, mas ela diz que não consegue, já que nunca teve uma refeição servida de forma adequada. Nesse momento, Zagan percebe que Nefélia é igualzinha a como ele era, e entende por que gosta dela. Depois disso, Zan diz para ela comer com o que conseguir usar. Então Nefélia pega um garfo e logo percebe que não é moleza. Então vê uma colher e opta por ela. Depois que Zagan tenta comer com um garfo e fracassa, Nefélia o alimenta com a colher dela. Depois de fazer o papel de Romeu e Julieta por um tempo, eles percebem que viraram o centro das atenções e deixam o restaurante. Enquanto isso, Chastil, a garota que Zagan salvou à noite, pensa nele e em como ele a salvou daquele feiticeiro maluquete. Quando ela conclui que algo nele parecia solitário, apesar da aparência cruel, Lord Clavel interrompe os pensamentos dela e revela que foi descoberto que Zagan estava por trás dos sequestros. Chocada, Chastil diz que deve ser um engano. Mas quando Clavel insiste que Zagan deve enfrentar julgamento, Chastil se voluntaria para assumir a missão. No dia seguinte, Zan acorda e é convidado para o café da manhã. Surpreso, Zagan se força a dizer bom dia e comemora essa conquista discretamente. Logo depois, chegam a uma sala de jantar belamente preparada. E Zagan fica maravilhado com a incrível transformação do que costumava parecer um cemitério. Então, repara nas orelhas de Nefélia fremindo e fica se perguntando se isso significa que ela está feliz. Depois disso, Zagan toma assento e pede para Nefélia sentar com ele. Mas ela diz que cozinhou e preparou a mesa só para um. Ouvindo isso, Zagan pede para ela sentar no colo dele e se surpreende com a própria audácia. Mas quando ela senta, Zagan a alimenta e ela retribui o gesto. Alguns dias depois, Nefélia entra enquanto Zagan lê e pergunta sobre o que ele está sempre estudando. Em resposta, Zagan diz que é feitiçaria e pergunta se a magia élfica é diferente do que tem nos seus livros. Nefélia então revela que não consegue usar feitiçaria, então Zagan decide explicar o básico para ela, enquanto Nefélia presta atenção total.
Depois de se empolgar explicando como sobrepor a feitiçaria de outra pessoa, Nefelia pergunta se isso é realmente possível. Então Zan explica que, em teoria, fazer isso tornaria um feiticeiro o mais poderoso de todos os tempos. Além disso, Zan adiciona que, como não é fácil de fazer, só quem tem todos os parafusos soltos fica mexendo nessa ideia. Depois disso, Nefelia pergunta a Zagan o que ele pretende fazer com um poder tão incrível, e ele diz que precisa disso para sobreviver. Para explicar melhor, Zagan narra uma história da infância de como roubou para sobreviver, até que um dia um feiticeiro o capturou e tentou sacrificá-lo. De alguma forma, Zagan conseguiu reverter o feitiço e exterminar o feiticeiro. E desde então, aprendeu que precisava ser forte para continuar vivo. Enquanto conversam, Zan sente um sinal de violação no perímetro e diz a Nefelia para preparar o jantar enquanto ele vai verificar os intrusos. Enquanto isso, do lado de fora do castelo, Shastili e seus cavaleiros percebem que ficam andando em círculos, então ela conclui que deve ser o efeito de uma barreira mágica. Ela então saca a espada e destrói a barreira. De repente, Zagan aparece com uma aura insana e pergunta se a igreja falhou em ensinar boas maneiras aos seus servos quando visitam estranhos. Depois de examinar a espada dela e perceber que é uma das famosas 12 espadas sagradas, ele observa a jovem que a empunha e conclui que é a garota que quase foi violada. Mesmo assim, Zagan diz que tem coisas melhores a fazer, então ele lança um feitiço que é bloqueado por uma armadura consagrada. Vendo isso, Zan conclui que a armadura deve ser bastante impressionante, mas pergunta aos cavaleiros se vão para casa depois que ele der umas palmadas nas traseiras metálicas deles. De repente, um cavaleiro avança para ele, mas é repelido com um soco devastador. Depois de dar esse exemplo, Zagan diz aos outros para se mandarem, a menos que queiram fazer a chefe magrinha carregando corpos na volta. Irritado com as provocações, outro cavaleiro vai atrás do pescoço dele, mas leva o susto da vida quando Zan fatia a espada dele com as mãos nuas e o derruba com um piparote. Zan então pisa na cabeça dele e diz que consegue amassar mais rápido do que qualquer um consegue atacar. Vendo isso, Shastil finca a espada no chão e pergunta por que Zan insiste em humilhá-los depois que perdem. Em resposta, Zan diz que precisa ensinar o medo e deixar os sobreviventes espalharem a notícia do que aconteceu. Enquanto isso, Zagan sabe que empilhar corpos ao redor da casa ia deixar Nefelia apavorada. Sentindo a relutância de Zagan, Shastil saca a espada e anuncia sua intenção de abatê-lo. Imediatamente ela avança em Zagan e ele tenta lançar um feitiço defensivo, mas Shastil corta o círculo mágico dele. Então Zan conclui que a espada é forte, mas nada para se preocupar. Depois dos esforços fracassados de Shastil para fatiá-lo, ela pergunta por que ele não reage. E Zagan explica que nunca foi bom de encarar mulheres ao ar livre. Frustrada, Shastil pergunta por que alguém como ele sujou as mãos com feitiçaria. E Zan pergunta se usar feitiçaria é algum tipo de crime. Em resposta, Shastil diz que a feitiçaria é maligna, porque sua existência garante que as pessoas sejam oprimidas. Porém, quando Zan aponta que o poder que ela empunha não é diferente em nada, Shastil o ataca novamente, mas Zagan agarra a espada com as palmas. De repente, Shastil o levanta com a espada e o arremessa contra uma árvore, surpresa ao perceber que estava se segurando o tempo todo. Zagan olha para as mãos em chamas. De repente, Shastil o ataca novamente, mas derruba metade de uma árvore em vez da cabeça de Zagan. Exatamente quando ele decide quebrar sua regra e acabar com uma mulher, Shastil sussurra e sugere que ele finja sua morte, já que a igreja não vai parar de persegui-lo. Ouvindo isso, Zagan percebe que Shastil pode sofrer consequências graves por ajudar e proteger um feiticeiro. Mas enquanto ele pensa no que fazer com Nefelia, ela sai correndo gritando o nome dele. De repente, um dos cavaleiros parte para atacá-la, mas Zan é rápido o suficiente para levar o golpe no lugar dela. De repente, a floresta vibra enquanto Nefelia controla alguns arbustos para amarrar o cavaleiro. Sentindo o desastre iminente, Zan rapidamente agarra Nefelia e a acalma, deixando todos boquiabertos. Mais tarde naquela noite, Zagan pergunta a Nefelia por que disse que não conseguia usar feitiçaria, e depois de hesitar por um momento, Nefelia explica que não é feitiçaria, mas misticismo. Surpreso ao perceber que não é só uma ideia nos livros, Zagan pergunta se todas as elfas podem usar esse poder, mas Nefelia explica que só consegue usar por ser amaldiçoada. Depois disso, ela narra como os habitantes da aldeia a tratavam mal por causa da maldição, e acaba chorando nos braços de Zagan. Depois que Nefelia se desculpa pelo seu pouco contido display emocional, Zagan diz que tá tudo bem, já que ela raramente fala muito de qualquer forma. Ela então pergunta se as mãos dele ainda doem depois da luta, mas quando Zagan tira a bandagem, percebe que o ferimento sumiu. Então conclui que deve ter acontecido quando tocou em Nefelia e se pergunta como o misticismo é incrível comparado à feitiçaria. Depois ele a agradece, fazendo Nefelia corar e comentar que é a primeira vez que ouve ele dizer isso. Chocado, Zagan percebe que foi ingrato e se desculpa. Não muito tempo depois disso, enquanto Zagan cochila no trono, Nefelia aparece para perguntar se ele gostaria de dormir com ela. Achando que ela quer alguma ação, ele pergunta se ela entende o que tá pedindo.
Nesse momento, Nefelia explica que como o castelo tem só uma cama, ele descansaria melhor nela do que na cadeira favorita dele. Quando Zan percebe que ela não tá tentando fazer nada com o seu Magnum, fica decepcionado e explica que não pode deixar a sala do trono, já que a presença dele lá é importante para manter as barreiras ativas. Porém, Nefelia vai de joelhos e oferece o colo dela como travesseiro. Pouco depois, Zagan descansa a cabeça no colo dela enquanto ela pergunta se ele tá confortável. Mas como a vista impressionante das montanhas dela ficava lutando pela sua vida, Zagan fica se perguntando como foi parar naquela situação. Então Nefelia explica que é a forma dela de agradecer por ele ter deixado ela ficar mesmo depois de descobrir sobre o misticismo dela. Mas Zagan diz que não é necessário e pergunta se ela tem interesse em aprender feitiçaria, já que ela parece não ter muito controle sobre o misticismo. Quando Zagan adiciona que ela pode ter um jeito natural para isso, Nefelia diz que gostaria de aprender feitiçaria para ajudá-lo. Então Zan decide fazer dela sua aprendiz. No dia seguinte, Barbatos aparece na mansão e diz que ouviu falar do ataque dos Cavaleiros Angélicos. Quando pergunta se Zan tá bem, Zagan diz que os cavaleiros eram só pirralhos que precisavam de uma lição. Porém, quando Barbatos adiciona que ouviu que uma deles tinha uma espada sagrada e pergunta se ela não era uma ameaça, Zagan diz que ela conseguiu destruir algumas barreiras ao redor da mansão. Nesse momento, Barbatos recebe uma xícara de chá e entra em pânico ao ver Nefelia. Chocado por ver que Zagan ainda não a usou como sacrifício, Barbatos pergunta se ele tá tentando mantê-la viva e quentinha por outras razões. Mas Zagan a apresenta como sua aprendiz. Ao ouvir isso, Barbatos entra em pânico novamente enquanto Zan adiciona que como certas feitiçarias são difíceis de lidar sozinho, poderia usar a ajuda de Nefelia. Depois disso, Barbatos pergunta se os poderes de Nefelia ajudaram a expulsar os Cavaleiros Angélicos. E quando Zan confirma, Barbatos conclui que ela deve ser responsável pelos arbustos enroscados. Depois disso, Barbatos pergunta a Zagan se ele está atrás de um dos assentos dos arquidemônios. E como conseguir o assento lhe renderia a chave da coleira de Nefelia, Zagan diz que sim, mas no fundo pensa que é improvável de ser escolhido, já que tem apenas uma década estudando feitiçaria, e não dá para se comparar com outros que estão no jogo há muito mais tempo. De repente, Barbatos se levanta e vai embora, deixando Zagan se perguntando pelo que ele veio, afinal. Depois disso, Nefelia observa que Zagan parecia estar se divertindo com um amigo, mas Zagan diz que ela soa ridícula enquanto se pergunta se ela não tem razão. Então ele se levanta e anuncia que vão consertar as barreiras danificadas pelos Cavaleiros Angélicos. Depois disso, Nefelia trabalha duro nas aulas de feitiçaria e mantém o castelo enquanto Zagan aprecia a companhia dela. Embora o uso do misticismo dela ainda seja precário, Zan aponta que ela tá começando a pegar o jeito. Então Nefelia o agradece e decide ir preparar comida, enquanto Zagan pensa em como conseguir a oferta da coleira. Algumas semanas depois, a barreira de Zagan é destruída. Quando ele vai verificar, um pássaro de 2 cabeças aparece com uma carta. Ele confere e descobre que é um convite dos 12 arquidemônios. Depois disso, Zan vai até uma ruína subterrânea, usada pelo falecido arquidemônio, e entra curioso sobre o que eles querem. Ao vê-los, Zan fica aterrorizado pela mana deles, enquanto um dos arquidemônios aponta que ele é o mais jovem a ser escolhido. Mesmo assim, Zagan pergunta se foi chamado para ser encarado feito bicho raro, divertindo um arquidemônio, que então aponta que ele tem bastante coragem de falar assim. Nesse momento, um dos 12 anuncia que Zan foi escolhido como o 16º companheiro e invoca a marca do arquidemônio que Marozas deixou para trás. Enquanto explicam que ele precisará adquirir o emblema para assumir o assento de Marozas, Zagan se pergunta o que é o emblema e por que ele tem uma mana tão densa. Depois que Zan percebe que os 12 arquidemônios são muito mais poderosos do que qualquer coisa que ele já viu, aponta que há outros feiticeiros melhores do que ele. Mas os arquidemônios respondem dizendo que ele tem um poder significativo e que nenhum outro feiticeiro consegue apagá-lo. Depois disso, outro arquidemônio afirma que o primeiro feiticeiro que Zan eliminou não era fraco. Mas mesmo assim, Zan conseguiu virar o jogo e criou uma forma única de feitiçaria. Ouvindo isso, Zan conclui que sua arma secreta não é bem tão secreta assim, enquanto o arquidemônio fala sobre sua capacidade de destruir até mesmo feiticeiros se quiser. Nesse momento, o arquidemônio afirma que é por isso que ele é escolhido apesar da pouca idade. Então Zan pergunta aos arquidemônios se poderia enfrentar todos eles se o que dizem for verdade. Mas os arquidemônios gargalham e afirmam que poderiam tomar muito mais dele. De repente, Zagan pensa em Nefelia e conclui que é melhor mantê-la fora do seu acordo com os diabos. Então os arquidemônios solicitam sua resposta, mas Zagan diz que tem um pedido. Depois de fazer seu pedido, ele foi concedido. Então Zan aceita a posição e é selado com seus poderes. Mais tarde, quando retorna para casa, Nefelia o recebe e pergunta se algo aconteceu. Em resposta, Zan diz que se tornou um arquidemônio e revela que obteve tudo de Marozas. De repente, ele tira uma chave e destrava a coleira de Nefelia, surpreendendo-a. Em seguida, ele adiciona que não tem mais uso para ela e manda ela ir embora. Logo depois,
Nefélia acorda num lugar estranho, depois de um cochilo pós-separação, e lembra que estava preparando o jantar. Mas exatamente quando decide voltar para casa, repara na coleira quebrada e percebe que Zan a libertou. Enquanto senta pensativa, Chastile se aproxima e fica chocada ao perceber quem é. Porém, quando Nefelia vê Chastile, prontamente oferece a cabeça dela para ser cortada, já que acabou de ser largada. Chocada, Chastile entra em pânico, chamando a atenção de algumas pessoas que se perguntam se Nefélia está sendo assediada pela Cavaleira Angélica. Nesse momento, Chastile diz a Nefélia para parar de fazê-la parecer uma psicopata. E do nada aparece Manuela, que então repreende Chastile por ser uma valentona. Nesse momento, Chastile fica agitada e tenta declarar sua inocência, mas a multidão apoia a Nefelia. Então chamam Chastile e dizem para ela se mandar. Enquanto Nefelia tenta acalmar a multidão, Chastile desmorona em lágrimas e diz que não aguenta ver uma garota se machucando. Depois disso, num bar, Chastile se desculpa por perder a compostura e insiste que não estava intimidando Nefélia. Quando Manuela aponta que Chastile parece conhecer Nefélia, ela diz que se encontraram numa missão anterior. Ouvindo isso, Nefélia comenta que Chastile não fez nada para ela quando se encontraram pela primeira vez. Além disso, aponta que o idiota que tentou machucar seu mestre certamente se arrependeu das ações. Alguns instantes depois, Nefélia recebe um prato. Mas quando aponta que não tem dinheiro, Manuela diz que vai cuidar da conta. Porém, ela insiste que Chastile deve pagar pelas bebidas dela, surpreendendo Chastile, que pergunta por que está sendo tratada como ex-presidiária. Ao provar o prato, Nefelia lembra que estava cozinhando a mesma receita para Zagen quando ele deu o fora nela. Então ela começa a chorar, deixando as outras garotas surpresas. Então elas correm até ela e Manuela as abraça e diz para chorarem nos ombros dela. Depois que Nefelia contou a história trágica dela para as garotas, Chastile comenta que Zagen é um aproveitador, mas Nefelia diz que seu mestre não é esse tipo de cara. Curiosa, Manuela pergunta se algo estranho aconteceu antes de ele expulsá-la. Então Nefelia faz um flashback e pergunta às damas o que significa arquidemônio. Manuela então explica que a cidade costumava ser governada por marosas e as coisas eram seguras até ele morrer. Desde então, houve uma série de sequestros de jovens por feiticeiros. Quando Manuela adiciona que a igreja capturou o feiticeiro por trás disso, Chastile tem um flashback do momento em que o crime foi atribuído a Zagan. Ouvindo isso, Nefelia pergunta por que os habitantes da cidade não pensam favoravelmente da igreja. E Manuela explica que é porque eles foram por aí exigindo valores absurdos de ofertas de salvação. Ouvindo isso, Chastile fica agitada, esperando ser arrastada pela discussão, mas Nefelia diz que não é culpa dela, já que ela só estava agindo por ordens. Ouvindo isso, Chastile agradece Nefelia por ser tão gentil e explica que os cavaleiros angélicos são jurados a eliminar os arquidemônios, mesmo que custe suas vidas. Ela então adiciona que quando um novo arquidemônio é escolhido, tanto a igreja quanto feiticeiros ambiciosos tentam eliminá-lo antes que ele reúna forças. Então isso provavelmente resultaria em uma luta. Enquanto Nefelia conclui que deve ser por isso que Zan a mandou embora, Chastile pergunta se ela acha que Zan é capaz de organizar feiticeiros com o objetivo de sequestrar pessoas para sacrifício. Mas Nefelia diz que não acha, enquanto explica que Zagan uma vez resgatou uma carruagem atacada por bandidos porque ele acha fraqueza irritante. Chastile então acrescenta que Zan segurou o tranco enquanto lutava com ela porque ela era mulher e cora enquanto pensa em como isso foi irritante. Vendo isso, Manuela pergunta se ela está de cabeça virada por ele, mas Chastile nega, dizendo que quando encontrou Zan ele parecia precisar de ajuda, mas não ia admitir. Nesse momento, Nefelia confirma dizendo que fica mais visível quando ele fala sobre o passado, e de repente anuncia que vai voltar para ele. Então as outras damas perguntam se ela vai ficar bem, mas Nefelia diz que embora Zan seja imbatível, ainda pode se machucar. Quando ela adiciona que quer estar lá para apoiá-lo, Chastile diz que vai trabalhar para investigar o feiticeiro se passando por Zan e limpar o nome dele. Vendo isso, Manuela aponta que as duas parecem estar se sentindo melhor, mas insiste que Chastile pague a conta dela. Ela então vira para Nefelia e diz para visitar se cair em algum problema. Surpresa, Nefelia pergunta por que Manuela está sendo gentil com ela, e Manuela diz que é porque são amigas. Quando Nefelia diz que ninguém nunca disse isso para ela, Manuela a abraça e diz que adoraria ser a primeira amiga dela. Nesse momento, Chastile pergunta se pode também ser amiga delas, mas Manuela pergunta se é permitido a uma cavaleira angélica ser amiga de uma associada de um feiticeiro. Porém, ela insinua que não estariam conversando se já não fossem amigas. De repente, alguns cavaleiros aparecem procurando por Chastile, mas ao ver Nefelia, o soldado que ela atacou sofre sintomas de PTSD. Enquanto os outros cavaleiros tentam convencê-lo de que não há plantas por perto, as damas de repente ficam envolvidas por uma presença. Chastile então rapidamente empurra Manuela para fora, então ela escapa. Enquanto isso, uma voz se apresenta como Zan e diz aos cavaleiros para irem atrás das garotas no castelo dele, antes de fazer as damas desaparecerem. Depois disso, os cavaleiros caem numa das armadilhas de Zan, então ele os culpa por emboscarem ele e percebe que colocou a armadilha junto com Nefelia. Porém, ele se convence de que é o melhor assim, já que ela estará mais segura longe dele.
Exatamente quando Zan vai embora, um dos cavaleiros agarra seu pé e implora para ele poupar Shastili, já que ela estava disposta a desafiar seus superiores para provar a inocência dele. Enquanto Zagan se pergunta do que ele está falando, Manuela chega e informa a Zan que Shastili e Nefélia foram sequestradas. Chocado, Zagan conclui que resgatar elas vai deixar a conexão delas com ele clara, e a igreja não vai poupar Shastili. Enquanto Zagan pensa num plano, Manuela pergunta por que ele está parado e revela que Nefélia estava tentando voltar para ele quando foi sequestrada. Ao ouvir isso, Zagan conclui que Nefélia deve se importar com ele também, já que tinha dito umas coisas terríveis para ela. Então anuncia que Nefélia é dele e jura que o culpado vai pagar. De repente, Zan ativa o círculo mágico e pergunta se Manuela toparia se juntar a ele. Quando ela entra no círculo, Manuela revela que as garotas foram levadas por umas sombras estranhas. Mas Zan diz que já sabe quem é o responsável. Enquanto isso, numa caverna em algum lugar, Nefélia percebe que a coleira e os grilhões nela estão drenando a mana dela. Então pensa em quebrá-los usando o misticismo, mas percebe que não tem natureza em lugar nenhum. Nesse momento, Barbatos sai das sombras e Nefélia diz que achava que ele era amigo do mestre. Divertido, Barbatos diz que nunca achou que encontraria alguém burro o suficiente para chamar feiticeiros de amigos. Depois disso, Barbatos revela que é o discípulo do primeiro feiticeiro que Zagan jamais abateu e tem direito a tudo que Zagan agora possui. Além disso, Barbatos revela que inicialmente tentou confrontar Zagan com a igreja, mas isso falhou quando seus capangas deixaram pontas soltas demais. Chocada, Shastili aponta que ele é o responsável pelos sequestros e o acusa de cometer atos vis. Porém, Barbatos chega perto da cara dela e culpa um dos capangas pelos sacrifícios. No caminho para fora, Barbatos aponta que precisava dos sacrifícios para provar aos arquidemônios que é digno de se juntar às fileiras. Mas já que os sacrifícios anteriores não foram como planejado, pode usar elas no lugar. Porém, Nefélia afirma que vai estar perdendo o tempo dele, já que Zagen já ascendeu à posição de arquidemônio. Chocado com isso, Barbatos lamenta sobre Zagen lhe roubando tudo que sempre quis. Então agarra as correntes de Nefélia e a arrasta enquanto jura tomar o título à força de Zan. De repente, Barbatos ativa o círculo mágico e tenta sacrificar Nefélia, mas ela resiste e afirma que pertence a Zan. Exatamente quando Barbatos tenta lançar um feitiço para dar uma lição nela, a caverna é sacudida por uma explosão que elimina o feitiço de Barbatos. Quando os escombros se dissipam, Zan aparece e parabeniza Nefélia por manter o terreno. Surpreso ao vê-lo, Barbatos pergunta há quanto tempo ele sabia. Zan revela que ficou desconfiado quando encontrou Fall nas suas terras e se pergunta como um sujeito daquele jeito penetrou na barreira. Quando Zan aponta que Barbatos é a única pessoa que tem o hábito de passar pela segurança dele e explica como a feitiçaria dele funciona. Barbatos pergunta por que ainda lhe serviu chá se sabia desde o início, e Zan diz que estava curioso sobre os planos dele. Ao olhar para Nefélia, Zan ataca Barbatos e o coloca de joelhos. Depois disso, livra Nefélia dos grilhões e pergunta se ela tá machucada, mas Nefélia diz que ele parece mais machucado do que ela. Enquanto ela chora e Zagen a conforta, Barbatos anuncia que ainda não está morto e lança um feitiço para atacar Zagen. Vendo isso, Nefélia entra em pânico, mas Zagan diz para ela relaxar porque nada vai acontecer. Imediatamente, o círculo mágico de Barbatos desaparece. Então ele tenta outros feitiços, mas a mesma coisa acontece. Surpresa, Nefélia pergunta o que está acontecendo, e Zagan a lembra da sua aula sobre sobrepor feitiçaria e revela que é possível, já que foi assim que derrotou Andres o feiticeiro. Ouvindo isso, Barbatos fica furioso e ativa inúmeros círculos mágicos, mas para consternação dele, todos desaparecem antes de funcionar. Enquanto Barbatos surta com isso, Zagen aponta que ele ainda tem muito a aprender. Depois de se vangloriar sobre como aprendeu a melhorar as feitiçarias que ressoavam com ele, Zagan explica como os dias de solidão no castelo valeram a pena. Ele então lembra como Barbatos continuava aparecendo, apesar de como havia sido tratado. Em resposta, Barbatos diz que poderia ter acabado com Zagan, mas estava apenas curioso para ver o que um pirralho daquele estava fazendo lá. Nesse momento, Zagan ativa os círculos mágicos e explica a Barbatos que tomou o círculo de magia dele e o converteu. Ouvindo isso, Barbatos surta e pergunta se Zan simplesmente devorou a feitiçaria dele. Em resposta, Zan revela que, como arquidemônio, recebeu o título de exterminador de feiticeiros. Em seguida, acerta Barbatos com um raio e o deixa se perguntando se terá alguma chance contra Zan como arquidemônio. Depois disso, Barbatos admite a derrota e jura nunca mais mostrar o rosto, enquanto Zagan caminha em direção a ele com o rosto ensanguentado. Barbatos lembra que são amigos, mas Zan ativa o círculo mágico e aterrissa um soco devastador perto dele. Depois ri e diz que acabar com Barbatos vai arruinar suas chances de ser tratado com uma boa bebida. Então Barbatos pergunta se ele está tendo misericórdia, mas Zan diz que está demonstrando confiança. Então, Barbatos jura nunca desistir até acabar com Zan. Imperturbável, Zagan diz que tudo bem, contanto que as bebidas sejam por conta dele toda vez que perder.
Surpreso, Barbatos pergunta a Zagan o que qualquer feiticeiro poderia ganhar com ter misericórdia de um inimigo. Mas Zagan diz que não se guia por convenções e adiciona que vai fazer o que bem entender. Depois disso, Zagan diz a Barbatos para ficar forte o suficiente para fazê-lo mudar de ideia se não gosta da decisão de poupá-lo. Nesse momento, o círculo mágico brilha e a caverna começa a vibrar. Então, Zagan pede a Barbatos para se acalmar, mas ele diz que não está fazendo nada. Nesse momento, Zan vê uma onda de energia saindo de uma rachadura no chão e conclui que o soco no chão deve ter iniciado alguma coisa. Então diz às damas para saírem enquanto uma explosão repentina de mana irrompe do chão. Quando Zan pergunta a Barbatos o que ele estava tentando fazer na caverna, ele revela que estava planejando invocar um demônio verdadeiro. De repente, o demônio toma forma enquanto Zan o analisa e percebe que nenhum deles conseguiria resistir a ele. Porém, exatamente quando Zan acha que está prestes a morrer, o demônio se curva e jura lealdade a ele. Ao olhar para a mão, Zagan percebe que o emblema do arquidemônio estava crescendo. Então ele ordena ao demônio que desapareça. Imediatamente o demônio desaparece e a caverna começa a desabar. Então, Zagan diz a todos para se agarrarem a ele enquanto os arrasta para fora. Ao sair, os cavaleiros aparecem na entrada da caverna e ficam animados ao ver Shastile. Porém, dizem a Zagan que vieram apenas para resgatar Shastile e não para ajudar um feiticeiro maléfico. Em resposta, Zagan diz para eles se mandarem enquanto Manuela sussurra em seu ouvido, dizendo que ele deve resolver as coisas com Nefélia. Depois disso, Zagan pergunta a Barbatos se quer continuar lutando, mas ele diz que perdeu a coragem depois do que acabou de ver. Barbatos então pergunta a Zagan se ele realmente o deixaria escapar se trouxer uma boa bebida. Quando Zagan confirma, Zan desaparece, deixando Zan sem saber o que dizer. Nesse momento, Nefélia diz a Zagan que gostaria de permanecer ao seu lado. Então, Zagan conclui que não há necessidade de esperar mais. Então, ele vai de joelhos e processa internamente as coisas certas a dizer, mas no fim diz a Nefélia para chamá-lo pelo nome, já que quer que ela seja mais do que apenas sua aprendiz. Ouvindo isso, Nefélia cora enquanto Zagan gagueja, então ele de repente a agarra e diz que ela pertence a ele para sempre. Depois disso, ele se culpa, já que sabe que seus ancestrais não vão sobreviver à gozação dos companheiros do além. Nefélia então sorri e aceita o estranho pedido de casamento. Depois disso, ela tira a coleira de escrava e pede a ele que a coloque de volta. Mas quando Zan protesta, Nefélia diz que quer isso. Então, Zan pega a coleira e a coloca de volta nela no lugar de um anel de noivado. Alguns instantes depois, Nefélia pergunta a Zagan o que são, se não são escrava e mestre, deixando Zagan quebrando a cabeça em busca de uma resposta. Mais tarde, num bar, os habitantes da cidade falam sobre a ascensão de Zagan como o novo arquidemônio. E coincidentemente, Selphie e Timeis escutam a discussão. Quando Timeis pergunta se Selphie não está preocupada com isso, ela manda ele observar, já que as coisas logo vão mudar. Enquanto alguns outros falam sobre Zagan governando a cidade, um monstro assustador aparece, apavorando os homens o suficiente para fazê-los correr. Enquanto isso, na igreja, Shastile se recusa a liderar a caça a Zagan e afirma que ele é inocente. Depois de acusá-la de defender um feiticeiro, Clevel retira Shastile da posição de comandante das Cavaleiras Angélicas. Porém, os outros cavaleiros protestam sobre isso, mas Shastile ordena que fiquem quietos. Não muito tempo depois, Shastile entrega a espada sagrada e renuncia à autoridade de comandante das Cavaleiras Angélicas, enquanto considera a situação e conclui que é o melhor. Clevel diz para ela não se sentir mal, já que a punição será revogada em breve. Porém, ele diz para ela permanecer paciente enquanto ele resolve a situação e também a avisa que só pode protegê-la politicamente. Ele então a informa da chegada de Rafael, um implacável empunhador de espada sagrada. Ao ouvir isso, Shastile entra em pânico e conclui que ele deve estar vindo para purgá-la como apóstata. Enquanto isso, Zan tem um flashback do encontro com um demônio enquanto pesquisa sobre demônios. Nesse momento, ele sente Nefélia se esgueirando por trás dele e se pergunta se ela está tentando surpreendê-lo. Quando ela tenta cobrir o rosto de Zagan, ele sobe na escada da biblioteca e pergunta o que ela está fazendo. Em resposta, Nefélia diz que está tentando surpreendê-lo, já que ele está ocupado. Ouvindo isso, Zagan acha ela adorável e pergunta se ela precisa de alguma coisa. Então, Nefélia anuncia que o almoço está pronto. Depois de um tempo, eles verificam o prato, e enquanto Zagan fica boquiaberto, Nefélia explica do que é feito. Curioso, Zagan pergunta como ela aprendeu mais receitas, e Nefélia explica que Manuela lhe contou sobre elas. Depois disso, eles comem, e depois que Zagan comenta como a comida está deliciosa, Nefélia diz que fez pudim de sobremesa, surpreendendo Zagan, que então se pergunta o que é isso. Depois que ela explica que Manuela ensinou como é feito, Zan aponta que elas parecem estar se dando bem. Ele então pergunta se Manuela não está fazendo nada esquisito com ela, e Nefélia revela que só pede para ela experimentar alguns looks constrangedores. Alguns instantes depois, Zagan recebe o pudim, e quando prova, entra em pânico de felicidade. De repente, a alegria dele é interrompida por um estrondo na barreira. Então, ele informa Nefélia que tem uma visita.
Quando ela pergunta se deve ir verificar, Zan diz para ela ficar onde está. Nesse momento, o intruso pousa dentro da barreira e é atacado de todos os lados, mas é protegido por um escudo mágico. Imediatamente, o intruso lança um feitiço que explode através da porta de entrada, deixando Zan impressionado que ele conseguiu resistir às armadilhas. Nesse momento, uma figura monstruosa alta irrompe e pergunta se ele é Zagan, o arquidemônio. Em resposta, Zan dá uma lição ao convidado sobre etiqueta e aponta que já o viu no leilão. Quando Zagan a identifica como Valefor, ela anuncia a intenção de abater Zan e tomar o poder dele. Mas Zan diz que ela vai ter que esperar, já que está no meio de uma refeição. Então, Valefor se abstém de atacar. Mas quando Zan e Nefélia continuam fazendo o papel de casal do ano, Valefor sai da armadura e ataca Zan. Porém, Zan bloqueia o ataque e fica furioso, então acerta Valefor de volta e ela cai de mau jeito, enquanto Zagan percebe que precisa reforçar as barreiras, já que haverá mais ataques. O capacete de Valefor cai, então Nefélia corre para verificar. Surpresa, Nefélia aponta que é só uma garota enquanto Zagan fica mal por ter nocauteado uma garotinha. Confuso, Zagan aponta que deve ter algum remédio para resfriado em algum lugar na casa, mas Nefélia responde que remédio para resfriado não vai ajudar. Depois disso, num quarto do castelo, Valefor acorda, sem saber onde está. Porém, quando vê Zagan, desfere um soco que ele bloqueia e diz que ela tem sorte de ter a cabeça no lugar. Depois disso, Valefor pergunta a Zagan por que ele a deixou viva, e ele explica que ela tem Nefélia a agradecer por isso. Em troca, Zagan pergunta por que ela o atacou e ela revela que queria poder porque é fraca. Depois disso, Zagan pergunta por que escolheu ele de todos os alvos, e ela revela que achou que teria uma chance, já que ele é um exterminador de feiticeiros. Em resposta, Zagan diz que é verdade que não consegue neutralizar as habilidades raciais dela, já que ela é um dragão. Enquanto Valefor fica na sua por causa da missão fracassada, Zan percebe que ela o lembra de como era quando mais jovem. Então ele decide puni-la por atacar um arquidemônio, ordenando que ela assista Nefélia por uma semana. Ele então pensa que com esse julgamento, pode mostrar a Valefor como se comportar mesmo sendo uma vilã. Nesse momento, Valefor pergunta se ele não vai comê-la, já que alguns humanos acreditam que comer carne de dragão os torna mais fortes. Surpresa, Nefélia pergunta a Zan se isso é verdade. Então, Zan explica como partes de dragão foram usadas desde os tempos antigos e afirma que é por isso que Valefor escondeu a identidade. Depois disso, Zan pergunta se tinham sobras do almoço. E não muito tempo depois, Valefor foi servida com comida. Quando ela pergunta a Zagan o que ele está planejando, Zagan diz que odeia pessoas que desperdiçam comida, especialmente quando foi cozinhada por Nefélia. Ao provar a comida, Valefor diz que está deliciosa e em segundos esvazia o prato. Nesse momento, Zagan diz que vai para a biblioteca, mas Valefor aponta que poderia atacar Nefélia e escapar. Mas Zagan diz para ela arrasar enquanto estiver nisso. Ele então a lembra do que aconteceria se o segredo dela viesse à tona. Além disso, Zagan acrescenta que Nefélia é muito mais forte do que ela, surpreendendo Valefor. Depois disso, enquanto Zagan espiona as damas, esperando que as coisas não deem errado, vê as damas se unindo pelo trabalho de lavanderia. Alguns instantes depois, Valefor elogia a culinária de Nefélia, e em resposta, Nefélia diz para ela se sentir à vontade para usar qualquer coisa no quarto dela. Quando Nefélia pergunta a Valefor se ela tem medo de Zagan, Valefor diz que o poder dele é assustador e ela não tem nenhuma chance. Nesse momento, Nefélia aponta que Zagan não usa os poderes sem um bom motivo. E Valefor concorda, já que Zagan não mostrou nenhum vislumbre do seu poder real. Depois disso, Nefélia pergunta a Valefor o que ela planeja fazer depois, mas ela diz que não tem ideia, já que não tem como enfrentar nenhum dos outros arquidemônios. Enquanto Zan se pergunta o que uma criança dragão está fazendo num assentamento humano fingindo ser feiticeira. Valefor pergunta a Nefélia por que ela obedece Zagan. Em resposta, Nefélia revela que obedece porque quando Zan a comprou, ele a trata como pessoa, e não como escrava. Depois disso, Nefélia pergunta a Valefor se ela tem alguém que a trate assim, mas ela diz que não. Nos dias seguintes, Valefor trabalhou sem reclamar enquanto Zagan continuava sua pesquisa. Ele então conclui que precisa voltar ao covil de Marozas, em busca de respostas. Nesse momento, Valefor entra para informar que o jantar está pronto. Porém, quando Zagan sai, Valefor pergunta se ele não está preocupado com ela atacando pelas costas. Mas Zan tem um flashback das ameaças de Barbatos e diz para ela mandar ver, já que ele está sempre pronto. Porém, adiciona que se ela perder, vai trabalhar para ele por mais tempo. Mais tarde, enquanto comem, Nefélia pergunta a Valefor se está gostando da refeição, e ela responde se desculpando a Zagan por ter interrompido a refeição dele quando chegou. Então, Zagan informa a Nefélia que gostaria de levar Valefor para investigar o castelo de Marozas. Mas Valefor protesta de repente, dizendo que ele é louco por querer compartilhar o conhecimento do ex-arquidemônio com ela. Depois disso, Valefor pergunta por que ele não a força a obedecer. E Zan diz que no ponto de vista dele, ela é apenas uma criança. Ouvindo isso, Valefor fica com os olhos marejados, deixando Zagan em pânico. Então, ele esfrega a cabeça dela. Mais tarde, enquanto Zagan e Nefélia observam Valefor adormecer,
ele tira uma colher das mãos dela, então ela agarra os dedos de Zan e o chama de pai. Chocado, Zagan se pergunta se ela está sonhando com os pais. Enquanto isso, Nefélia diz que é como se eles tivessem um filho agora, deixando Zagan em pânico. Ao perceber como isso soa, Nefélia também entra em pânico. Algum tempo depois, Valefor escreve num diário sobre as atividades dela no castelo de Zan e inclui que não entende o relacionamento entre Zagan e Nefélia. Toda manhã, Nefélia fica encarando o rosto adormecido de Zan na sala do trono. Depois de analisá-lo de vários ângulos, ela cora e balance as orelhinhas pontudas. Depois disso, Valefor inclui no diário que Zagan passa o dia todo lendo livros de feitiçaria na biblioteca e dando aulas de feitiçaria a Nefélia. Enquanto espia os dois, Valefor flagra Nefélia sentada no colo de Zagan enquanto leem juntos. Nesse momento, Valefor esbarra em alguns livros empilhados e é flagrada bisbilhotando. Depois de temer uma punição, nada aconteceu. No dia seguinte, eles vão à loja de roupas, onde Manuela entra em surto depois de fazer Valefor cosplayar de Pocan. Zan então diz pra ela se acalmar, já que Valefor não é um objeto para ser manipulado. Quando saem da loja, Nefélia aponta que fizeram a escolha certa, já que Valefor gostou do visual. Nesse momento, Valefor agradece Zagan pelas roupas e agarra a mão dos dois. De repente, Zagan se sente como um pai de primeira viagem e entra em pânico ao perceber que está desenvolvendo um certo sentimento. Enquanto caminham, ele já teme com antecedência as piadas de Barbatos. Enquanto isso, por ali perto, Shastili se culpa por ter abandonado a armadura e a espada sagrada por uma carona que talvez nunca chegue. Ela então conclui que seria ruim se meter entre Zagan e Nefélia, enquanto imagina os dois formando uma família. Logo depois, ela esbarra em Zagan e nos outros no passeio em família e entra em pânico ao vê-los. Ela então pergunta se fazer bebês acontece tão rápido assim, mas Zagan diz que ele e Nefélia ainda não cruzaram essa linha. Nesse momento, Valefor pergunta a Zagan quem ela é, e como ele não tem a menor ideia, desvia a pergunta para ela. Ao perceber que Zagan não tem ideia de quem ela é, Shastili chora enquanto Nefélia o lembra quem é ela. Então, Zan diz que não reconheceu fora da armadura. Então, Zan a apresenta a Valefor como amiga de Nefélia. Exatamente quando Zan pergunta por que ela está vestida como civil, os cavaleiros chegam e ficam surpresos ao ver Zan. De repente, Zagan sente magia por perto. Então verifica Valefor e a flagra se preparando para atacar os cavaleiros. Ele então diz que uma briga naquele local não vai terminar bem. Depois de tirar a vontade de brigar dela, os cavaleiros pegam Shastili e informam que Clevel precisa da atenção dela. Quando vão embora, Zan pergunta a Valefor se os cavaleiros alguma vez a ofenderam, mas ela insinua que um feiticeiro não precisa de motivo para odiar os cavaleiros angélicos. Logo depois, chegam à mansão subterrânea de Marosas. E enquanto admiram a estrutura, Valefor sente uma aura familiar e afirma que dragões viveram na mansão. Surpreso, Zagan pergunta se ela tem certeza, e Valefor confirma que a estrutura a lembra do lugar onde costumava viver. Então, Zagan sugere que verifiquem se há algo relacionado a dragões e abre a porta. Ao entrar na mansão, Valefor repara num golem e pergunta a Zagan o que é. Em resposta, Zagan explica que é uma criatura criada com feitiçaria para guardar o prédio e sugere que fiquem longe para evitar ativá-la. Não muito tempo depois, Valefor encontra um círculo de magia com padrões dracônicos. Como recompensa, Zan esfrega o cabelo dela e quebra a cabeça tentando decifrar o que é. Por fim, pergunta a Valefor o que ela acha que é, e ela revela que é uma porta oculta. Zan então sugere que ela tente abrir. Então, enquanto Valefor ativa o círculo de magia, Zan percebe Nefélia agindo estranhamente e pergunta se algo está errado. Enquanto Nefélia cora e balança as orelhas, Zagan conclui que ela quer ser esfregada também. Mas como tem companhia, diz pra ela não se mexer e esfrega a cabeça dela. De repente, eles percebem que Valefor está encarando, então se afastam e descem as escadas. Logo depois, chegam a uma biblioteca enorme. Nesse momento, Zagan anuncia que o objetivo deles é reunir livros sobre demônios. Enquanto examina alguns livros, Valefor pergunta a Zagan se ele lê mentes. Mas quando Zan diz que se pergunta, Valefor aponta que ele conseguia perceber o que Nefélia queria, sem ela precisar pedir. Em resposta, Zagan explica que Nefélia sempre lhe dá pistas. Depois disso, Zan aponta que como os dragões vivem muito tempo, ela também vai aprender a perceber o que as pessoas querem, sem precisar pedir com o tempo. Valefor então pergunta se pode ficar com ele, e Zagan responde dizendo que não vai impedi-la se ela tentar ir embora. De repente, Valefor abraça Zan para dizer que vai ficar, mas logo avista um livro sobre as 12 espadas sagradas. Zan então pega de suas mãos e conclui que já viu a crista do arquidemônio gravada numa espada sagrada. Enquanto isso, na igreja, Rafael se aproxima de Shastili e dos outros cavaleiros. Depois de trocarem cumprimentos, Rafael elogiou Shastili pelo trabalho, apesar de ter sido destituída do comando. Porém, quando pergunta quantos feiticeiros ela abateu, ela conclui que Rafael não hesitaria em decapitá-la por apostasia. Mas mesmo assim, afirma que o número não é algo para se orgulhar. Enquanto os outros cavaleiros a alertam para ter cuidado com as palavras, Rafael ri e diz que faz tempo desde que encontrou alguém com coragem suficiente para falar com ele assim.
Quando ameaça mandá-la pro além com essa coragem, os outros cavaleiros se colocam entre eles. Nesse momento, Clevel chega e pergunta o que Rafael está fazendo com seus cavaleiros. Mas Rafael diz que não tem nada a tratar com um burocrático como ele. Quando Clevel diz que tem o dever de proteger seus cavaleiros, Rafael pergunta sobre o paradeiro da espada sagrada de Shastile. Clevel então pergunta para que ele precisa dela. Então Rafael explica que a espada não vai escolher outro enquanto a antiga dona estiver viva. Ele então pergunta se pode decapitar Shastile. Nesse momento, Shastile diz a Rafael que ele está falando fora da vez, irritando-o o suficiente para sacar a espada contra ela. Quando Rafael aponta que Shastile está prestes a enfrentá-lo desarmada, Clevel decide devolver a espada para ela. Logo depois, Rafael vai embora, deixando Shastile se perguntando o que ele está tramando. Não muito tempo depois, ela encontra uma carta na mesa do quarto. Em algum bar, em algum lugar, Barbatos ri da situação de pai de primeira viagem de Zagan e afirma que há rumores sobre ele ter sequestrado um pirralho. Irritado, Zagan vai embora, mas Barbatos o puxa de volta e oferece uma bebida. Depois disso, pergunta a Zagan se ele pegou mais um aprendiz, mas Zagan só revela que é alguém que ele conhece. Exatamente quando Zagan acha que Barbatos não vai descobrir, ele aponta que Valefor invadiu o lugar dele não faz muito tempo e pergunta o que aconteceu com o sujeito. Zan então diz que teve sorte e sobreviveu, mas Barbatos aponta que se diz que Valefor é um dragão e adiciona que poderia fazer alguns catalisadores potentes do cadáver dela. Depois disso, Zan pergunta se podem chegar ao assunto principal. Então Barbatos revela que a igreja convocou o mais temível dos usuários de espada sagrada, que tem um saldo de 499 feiticeiros eliminados. Quando Barbatos revela que se diz que ele comeu um dragão, Zagan fica preocupado com Valefor. Enquanto fazem o papel de melhores amigos, Rafael entra no bar e aparece atrás deles. Chocado ao ver Rafael, Barbatos se pergunta o que ele está fazendo no bar, enquanto Zagan tranquilamente bebe sua bebida. Quando Rafael sorri para a barman, ela desmaia, assustando os outros clientes que de repente fogem do lugar. De repente, Barbatos ativa o círculo mágico e se aproxima de Rafael. Mas quando o círculo de repente se desintegra, ele corre de volta para perguntar a Zagan se ele devorou a feitiçaria dele de novo. Nesse momento, Zagan diz para ele se acalmar e também explica que Rafael não estava lá para lutar, já que não sente nenhum desejo de sangue vindo dele. Então convida Rafael para se juntar a eles, impressionando o empunhador da espada sagrada. Depois disso, Zagan fica pensando no que dizer a Rafael, enquanto Barbatos tenta reanimar a barman inconsciente. Enquanto isso, Zagan olha para Barbatos fazendo palhaçada e decide que prefere ficar com Rafael. Nesse momento, ele vira para Rafael e pergunta se tem algum assunto a tratar. Em resposta, Rafael se apresenta e afirma que ouviu falar que Zagan anda se envolvendo com um dos cavaleiros. Ouvindo isso, Zagan conclui que deve ser Shastile, e diz que também ouviu que Rafael tem como hobby colecionar feiticeiros. Quando pergunta se Rafael não se incomoda com os dois na frente dele, Rafael diz que tudo que já fez foi apagar brasas que correm o risco de virar incêndio. Enquanto Zagan contempla o que acreditar, Rafael aponta que Zagan já lutou com Shastile, então pergunta se ela é forte o suficiente para representar uma ameaça para ele. Zagan então diz que ela foi mais formidável do que qualquer um que já lutou antes. Ouvindo isso, Rafael diz que ela é uma ameaça para a igreja, já que se opôs à caça a Zagan. Enquanto Zan a repreende mentalmente por se enforcar por causa dele, Rafael se levanta para ir embora. Nesse momento, Zagan percebe que Rafael veio buscar uma justificativa para acabar com Shastile. Então, chama Rafael e explica que Shastile tem amigos que sentiriam a morte dela. Depois de declarar que a cidade é seu território, Zan ameaça fazer de Rafael história se ele passar dos limites. Porém, Rafael ri e comenta que Zan é o tipo de mal que a igreja dedicaria os recursos a eliminar. Depois que Rafael vai embora, Barbatos sugere que Zan vá atrás dele e faça dele história. Porém, Zagan diz a Barbatos para verificar como está Shastile. Mas quando pergunta por que deveria, Zagan aponta que deve ser fácil com as habilidades de teleporte dele. Quando Zagan promete compensá-lo com alguns livros de feitiçaria, Barbatos ativa a magia e diz que Zagan vai se arrepender. Depois que desaparece, Zagan percebe que Barbatos foi embora sem pagar as bebidas. Ao voltar para casa, Zagan encontra Nefélia acordada esperando por ele enquanto Valefor dorme no colo dela. Quando diz que deveriam ter ido dormir, Nefélia diz que Valefor insistiu em esperá-lo, mas acabou dormindo já que teve um longo dia movendo livros. Impressionado, Zagan esfrega a cabeça dela e se pergunta se deve acabar com Rafael antes que ele encontre Valefor, já que suspeita que ele pode estar envolvido na perda dos pais dela. Nesse momento, é interrompido por Nefélia, que diz que desejava ter a expectativa de vida de Valefor só para permanecer ao lado de Zagan. De repente, os olhos dele se encontram e Zagan começa a notar coisas novas no rosto de Nefélia. Exatamente quando as coisas estavam esquentando, Barbatos aparece para arruinar o momento novelesco. Porém, quando Barbatos encontra um Zagan furioso, pergunta por que ele está com raiva e aparece com Shastile nos braços. Barbatos então revela que ela foi envenenada. Então Zagan chama Nefélia rapidamente para tratar dela.
De repente, Valefor acorda e, ao avistar a espada sagrada em Shastili, aciona o modo Bruce Banner e avança em direção a ela. Porém, Zagan foi rápido o suficiente para detê-la e disse que Shastili é sua convidada. Quando Valefor reclama que alguém com uma espada sagrada matou seus pais, Zagan a convence a sair da fúria sanguinária enquanto oferece ensiná-la a abordagem correta de se vingar. Mais tarde, quando Shastili voltou a si, ficou chocada de estar num quarto sozinha com Zagan. Nesse momento, Zan revela que ela foi envenenada e pergunta se ela lembra o que aconteceu antes. Shastili então narra como foi convocada por uma carta anônima a um local onde encontrou um sujeito encapuzado que afirmava fazer parte de uma facção de reconciliação. De acordo com o cara, o grupo acredita que a igreja e os feiticeiros podem coexistir pacificamente. Então, afirma que a resistência dela à igreja a deixa vulnerável e oferece proteção. Porém, dá um tempo para ela pensar e diz para chamar o nome Ouro sempre que estiver em apuros. Ao voltar ao escritório, Shastili toma um chá de umbule na mesa e desmaia. Depois disso, Zagan pergunta se ela tem alguma ideia de quem pode ser o culpado. Então, Shastili diz que Rafael é o principal suspeito. Porém, Zagan nunca perderia a oportunidade de fazer a cabeça dela rolar, não é mesmo? Depois disso, Zan diz pra ela se sentir em casa, já que é amiga de Nefélia. Mas quando vai embora, ela agarra a capa dele. Então Zan pergunta o que ela está fazendo, e Shastili pede pra ele ficar um pouco mais. Nesse momento, Zagan vira a cadeira e senta de costas pra ela. Nesse mesmo instante, Shastili se repreende por tentar ser uma intrometida. No dia seguinte, Shastili entra em pânico quando é vestida num uniforme de empregada e recebe ferramentas com as quais vai ganhar o sustento. Quando aponta que só é boa com espadas, Zagan diz que não administra uma instituição de caridade para vagabundos. Ela então vira para Valefor, cujo olhar é intenso o suficiente para perfurar diamantes. Quando tenta ser amigável, Valefor basicamente manda ela se catar. Surpresa, Shastili se pergunta o que fez de errado, e Zagan explica que Valefor perdeu o pai para um empunhador de espada sagrada. Ouvindo isso, Shastili sugere que vá embora para a segurança dela, mas Zagan diz que ela vai ficar bem. Não muito tempo depois, a mansão é sacudida pelos gritos de Shastili, enquanto ela é aterrorizada por sapos plantados por Valefor. Quando Shastili reclama disso, Zagan diz que Valefor é jovem e poderia usar um brinquedo humano. Nos dias seguintes, Valefor transforma a vida de Shastili num inferno, e enquanto ela registra isso no diário, Zagan aparece. Valefor assume que Zagan está prestes a dar uma lição de bom comportamento, mas ele simplesmente diz pra ela curtir a brincadeira com Shastili com moderação. Mais tarde, naquela noite, Valefor tem um sonho em que Rafael se agacha perto do cadáver do pai dela. Então, ela vai ao quarto de Shastili para acabar com ela de uma vez por todas. Porém, muda de ideia e deseja que Shastili ficasse com raiva e sacasse a espada. No dia seguinte, Nefélia corre para a sala do trono para alertar Zan sobre a ausência de Valefor. Na noite anterior, enquanto escrevia no diário, Valefor havia percebido que o amor que recebe no castelo de Zagan está a tornando mais fraca e inapta para a vingança. Então, ela deixou o diário para trás e voou para longe. Não muito tempo depois, ela chega à mansão de Marosas, esperando encontrar poder suficiente para exterminar um empunhador de espada sagrada. Porém, quando tenta abrir a porta, percebe que estaria traindo Zan ao roubar do castelo subterrâneo. Coincidentemente, Rafael aparece e fica surpreso ao encontrar um castelo de arquidemônio, enquanto Valefor se pergunta se ele a seguiu. No momento em que avista a espada sagrada em Rafael, ela tem um flashback do sonho e percebe que Rafael deve ser o homem que eliminou seu pai. Enquanto isso, Rafael se pergunta o que uma garotinha está fazendo num lugar daquele. De repente, Valefor avança em direção a ele para se vingar. Mas assim que Rafael saca a espada, Valefor percebe que está em apuros. Por sorte, Zagan aparece a tempo de salvá-la e a coloca de castigo. Quando Valefor pergunta por que ele apareceu para salvá-la, Zagan diz que tinha um meio de transporte conveniente. Ouvindo isso, Barbatos aparece e diz que merece um nome melhor do que esse. Enquanto isso, Valefor pergunta por que ele apareceu quando ela o traiu. Mas Zan diz pra ela parar de se preocupar com coisas pequenas. De repente, ela chora e abraça Zan, que então vira pra Rafael e o lembra do aviso. Zan então zomba da ideia de um feiticeiro defender outra pessoa. Mas Zan diz que Valefor é sua filha, e não é qualquer pessoa. Ao ouvir isso, Rafael decide que é exatamente por isso que precisa mandá-los pro chão juntos. Então Zan ativa o círculo mágico, enquanto Rafael carrega a lâmina, o que cria uma explosão que racha o círculo de magia de Zagan. Porém, Zagan não se mexeu apesar das vantagens que Rafael anuncia sobre a capacidade da espada de transformar um feiticeiro num padre. Enquanto isso apavora Barbatos e Valefor, que então pergunta a Zagan por que ele está provocando um oponente tão aterrorizante. Em resposta, Zagan a lembra da promessa de ensiná-la a se vingar, extraindo o potencial do oponente e depois o esmagando. Depois disso, Zagan ativa um círculo de magia diferente e avança em direção a Rafael. Mas quando se chocam, Rafael não consegue acreditar que existe uma feitiçaria forte o suficiente para parar a espada sagrada. Durante o confronto com Shastili, Zagan havia aprendido que espadas sagradas podiam cortar o círculo de magia.
Então, aprendeu com o legado de Marozas e aumentou o círculo para absorver mana do ambiente. Como resultado disso, Zagan repele Rafael e diz que a espada sagrada não será suficiente para derrotá-lo. De repente, Rafael avança em Zan novamente, mas Zagan desvia do golpe. Então, Rafael acerta as pedras em vez disso. Quando Zan diz a Rafael para não fazer bagunça, Rafael ataca novamente, mas Zan invoca o círculo mágico, que aguenta mais alguns golpes antes de desaparecer. Vendo isso, Rafael ataca novamente, achando que está prestes a acabar com a luta. Mas Zan ativa um círculo mágico diferente e manda Rafael voando pelas portas com um soco. Enquanto Zagan se sente confiante sobre o soco final, Rafael sai dos escombros, parecendo uma obra de arte feita a marteladas. De volta ao castelo de Zagan, Shastile encontra Nefélia sentada ao lado do portal aberto de Barbatos e pergunta sobre Zagan. Em resposta, Nefélia revela que ele foi atrás de Valefor e está a defendendo de alguém que a ataca. Ao ouvir isso, Shastile decide ir dar uma mão, mas hesita ao perceber que a igreja pode caçá-la por se aliar a feiticeiros. Enquanto fica presa na dúvida, Nefélia pergunta se ela está bem, mas em resposta, Shastile pergunta a Nefélia por que ela não está lá ajudando. Mas Nefélia diz que Zagan ordenou que ficasse no castelo. De repente, ela abraça Shastile e afirma que é dever dela ficar no castelo para receber Zagan quando ele retornar. Ouvindo isso, Shastile diz que sabe que é estúpido afirmar ser inimiga depois de ter sido ajudada tantas vezes por Zagan e Nefélia. Shastile então explica que gostaria de ajudar Zagan, mas não consegue porque ainda é uma cavaleira angélica. Depois que Nefelia dá um discurso emocionante a Shastile sobre fazer o que quer, Shastile pergunta a Nefelia por que ela está se esforçando tanto para fazê-la se sentir melhor. Então Nefelia diz que é porque são amigas. Então Shastile a agradece e entra no portal. Enquanto isso, no castelo de Marozas, Zagan observa os ferimentos de Rafael se curarem e conclui que os rumores sobre ele se alimentar de carne de dragão devem ser verdade. Depois disso, Zagan diz a Valefor para se preparar para vingança, fazendo Rafael se perguntar por que é odiado. Valefor então o acusa de ter eliminado o pai dela, que era o lendário dragão sábio chamado Oroas. Ela então narra como um grupo de cavaleiros angélicos visitou o pai dela, mas quando ele voou com eles, desapareceu por 7 dias. Preocupada, Valefor foi procurá-lo, mas o encontrou assassinado com uma espada sagrada. E para piorar, ela avista Rafael se banqueteando com o sangue dele. Ouvindo isso, Rafael avança em direção a ela, mas Zagan bloqueia o ataque. Porém, Rafael se recusa a recuar e ataca Valefor novamente. Mas dessa vez, Valefor lança um feitiço acompanhado de uma explosão massiva. Quando a poeira baixa, percebem que foi resultado de Shastile cruzando espadas com Rafael. Exatamente quando ela diz a Rafael que ele já se divertiu o suficiente, Valefor se pergunta como ela chegou lá. Então, Barbatos percebe que esqueceu de fechar o portal aberto. Nesse momento, Valefor pergunta a Shastile o que ela está fazendo, e ela se culpa pela situação. Enquanto isso, Rafael está em pior estado do que um toco de cortar lenha. Então, Zagan afirma que é inútil tentar acabar com um homem que está implorando para morrer. Quando Shastile pergunta a Zagan o que ele quer dizer, ele explica que o desejo de sangue de Rafael desapareceu depois que Valefor mencionou o nome de Oroas. De repente, Shastile percebe que Rafael deve ser o sujeito encapuzado que ofereceu proteção se ela entrasse na facção de reconciliação. Enquanto Zagan tenta fazer Rafael falar, ele sente uma presença sombria dentro do castelo. De repente, a criatura sai e Zagan conclui que é o golem adormecido no castelo, agora acordado e drenando mana dos arredores graças à explosão do choque das espadas sagradas. Então Barbatos pergunta a Zagan o que ele planeja fazer a respeito antes que todos sejam drenados. De repente, Zagan ativa o comando e ordena que o golem volte de onde veio. Mas o golem parece enfurecido pelo comando. Então tenta obliterar Valefor, mas Rafael absorve o impacto e perde o braço. Irritado, Zagan derruba o golem com um único golpe. Depois disso, Zagan examina o ferimento e percebe que é fatal. Então pergunta a Rafael por que se sacrificou, e ele revela que apenas cumpriu o dever. Porém, Zagan insiste que deve haver mais por trás disso, e pede para Rafael contar. Nesse momento, Rafael refuta as acusações de Valefor de que eliminou Oroas, e explica que o grande dragão nunca poderia ser enfrentado por uma única pessoa. Porém, quando Valefor afirma que o viu devorando o cadáver do pai, Rafael narra como visitou Oroas para buscar ajuda para derrotar um demônio poderoso. Ouvindo isso, Valefor acusa Rafael de inventar histórias. Então, Rafael revela que não acreditava na existência de demônios até testemunhar o aparecimento de um. Então, Valefor olha para Zagan, que então também confirma a existência de demônios. Ouvindo isso, Valefor pergunta se o pai dela lutou e perdeu para um demônio. Mas Rafael esclarece que ele sacrificou a vida para derrotar o demônio. Ao ouvir isso, Valefor pergunta para onde deve direcionar todo o ódio. Mas Rafael diz para não sentir ódio, mas orgulho, já que o pai dela deu a vida para defender o mundo em que ela vive. Depois disso, Rafael revela que os demônios são uma praga e a humanidade poderia ser dizimada se eles retornassem a um mundo onde a igreja e os feiticeiros brigam entre si.
Além disso, Rafael revela que Oroas queria que ele continuasse vivendo. Então, teve que beber o sangue dele no campo de batalha para se tornar super-humano. Depois disso, Rafael afirma que o dever dele chegou ao fim. Ele então adiciona que os anos de vendetta interminável entre a igreja e os feiticeiros devem acabar para dar esperança à humanidade. Ouvindo isso, Barbatos aponta que Rafael não pode estar falando sério, já que sozinho mandou muitos feiticeiros pro além. Em resposta, Rafael diz que ele está certo e explica que é por isso que Shastile é uma peça importante do quebra-cabeça. Exatamente quando Shastile diz que ainda não está de acordo com a facção deles, a atenção de todos é atraída pelo Golem tentando se montar e se reanimar. Então, Zagen anuncia que tem isso sob controle e aponta que o Golem é feito com feitiçaria. Porém, Rafael o informa que a criatura é uma quimera feita da combinação de feitiçaria de um demônio e um Golem. Então, Zagan decide acabar com a criatura de uma vez por todas, mas é abordado por Shastile, que oferece lutar ao lado dele. De repente, Shastile potencializa a espada e avança em direção à criatura, preparando o ataque. Nesse mesmo momento, a criatura lança outro feixe poderoso, que Shastile bloqueia com a espada, criando uma abertura para Zagen atacar o corpo da criatura. Depois que acerta um golpe, partes do Golem se espalham, mas logo se voltam contra ele de forma controlada. Vendo isso, Zan conclui que a névoa negra deve ser a essência da criatura. Então, Shastile rapidamente corta as peças enquanto Zagan acaba com o monstro com o feitiço do fósforo celestial. Shastile então pergunta como ele fez isso. Então Zagan explica que inverteu o feitiço das escamas celestiais e o lançou dentro do monstro. Impressionada, Shastile elogia os esforços dele enquanto Zagan retribui o gesto. Não muito tempo depois, Valefor chama a atenção de Zan para Rafael. Então, ele tenta usar a magia para curá-lo. Mas como os ferimentos eram fatais, Rafael informa a Shastile que ela se tornou o símbolo da causa deles e receberá a ajuda de outros que compartilham a crença dele. Curioso, Zagen pergunta a Rafael por que ele acabou com tantos feiticeiros. E ele revela que sempre quis um diálogo amigável, mas por algum motivo, eles sempre o atacavam primeiro, forçando-o a se defender. Nesse momento, concluíram que foi um enorme mal-entendido. Então Zagan aponta que qualquer um poderia assumir que ele é o vilão com aquela aparência assustadora. Nesse momento, Rafael instrui Shastile a retornar à igreja e promete cuidar de quem a envenenou. Quando consegue se levantar, Rafael diz a Valefor que ela pode pegar a cabeça dele depois que terminar a última missão, mas ela pergunta sobre o pai em vez disso. Depois que Zagan conta o quanto o pai dela foi grandioso, ele sai mancando enquanto Zagan pergunta a Valefor o que ela quer fazer. Em resposta, Valefor diz que não parece certo acabar com Rafael mais. Porém, na igreja, os outros cavaleiros informam a Clavel que Shastile não está em lugar algum, então ele ordena que a encontrem imediatamente. Exatamente quando vão embora, o cardeal lamenta a falha em acabar com Shastile. Depois disso, repreende os outros cardeais por se oporem à execução de Shastile e fantasia sobre a espada sagrada ir para outra pessoa se Shastile tivesse morrido pelo veneno. E ele então desembala o frasco de veneno, enquanto jura acabar com todo pecador que hesita em abater feiticeiros. Nesse momento, Rafael irrompe, e Clavel finge preocupação com o braço que ele perdeu. Porém, quando Rafael insiste que está bem, Clavel tenta lhe oferecer o veneno, alegando que é remédio. Mas Rafael sabe melhor, então corta fora a mão do cardeal, fazendo-o sofrer. Depois disso, Rafael tapa a boca de Clavel com as botas e diz que é hora de deixar a nova geração ter seu momento. Enquanto Clavel reza silenciosamente por alguém para salvá-lo, Rafael o finaliza. No dia seguinte, quando Zagan informou a Shastile que Rafael havia eliminado o cardeal que a envenenou, Shastile diz que tinha suas suspeitas sobre ele. Depois disso, Zagan diz de brincadeira que o chá dela está envenenado, chocando Shastile, que entra em pânico. Quando Shastile diz que quase derramou o chá que Nefelia preparou, Zagan aponta que não foi preparado por Nefelia. Nesse momento, Shastile se aproxima de Valefor, que então desvia do toque dela. Mas quando vai embora, Valefor diz para ela visitar de novo. Quando Shastile vai embora, Rafael bate no ombro dela enquanto ela entra em pânico, achando que viu um fantasma. Rafael então explica que além dos dons de cura que recebeu de Oroas, as mãos mágicas de Nefelia o salvaram de trocar ideia com um sujeito encapuzado com uma foice comprida. Enquanto Shastile entra em pânico com isso, Rafael solta outra bomba ao dizer que preparou o chá e se referiu a Zan como seu senhor. Surpresa ao ouvir isso, Shastile se pergunta o que estava acontecendo. Então, Rafael revela que foi contratado como mordomo de Zan. Depois que Shastile entra em pânico novamente, Zan tem um flashback de como o encontraram do lado de fora do castelo. Ele havia se mantido vivo esperando que Valefor finalmente o colocasse para descansar. Mas para surpresa dele, ela o perdoou e insistiu que ele trabalhasse para Zagen. Depois disso, Valefor pergunta a Rafael se ele sente falta do braço, mas Rafael diz que não é nada para se preocupar. Nesse momento, Valefor oferece a ele o braço da armadura que usava quando se disfarçava de feiticeira. Então, Rafael a agradece e jura lealdade a ela. Depois disso, todos acompanharam Shastile até a saída e se despediram.
De repente, Barbatos aparece e pergunta se perdeu a festa de despedida, mas Zagan decide alimentá-lo em troca de vigiar Chastile. Porém, Barbatos se recusa até receber pagamento. Então, ele desaparece e vai trabalhar. Nesse momento, Zagan e Nefélia decidem ter um momento a dois. Enquanto Rafael protege os olhos jovens de Valefor, algum tempo depois, Valefor retoma o diário e se pergunta se deve rasgar a última página que escreveu. Porém, decide mantê-la como lembrete de como Zan a protegeu. Ela então escreve sobre Rafael e como uma vez achou que ele havia assassinado o pai, mas acaba sendo um cozinheiro incrível que conhece uma grande variedade de doces, que ele a deixa experimentar primeiro. Porém, o único problema que tem com ele é que ele a impede de assistir Zan e Nefélia fazendo coisas censuradas juntos. Porém, um dia, enquanto Zagan e Nefélia tentam experimentar alguns doces que Rafael acabou de fazer, Nefélia pega um e tenta alimentar Zagan. Vendo que as coisas estavam esquentando, Rafael tenta cobrir o rosto de Valefor, mas ela o desvia e fica para assistir a cena toda. Mais tarde, Valefor encontra Nefélia e Zagan para fazer compras na cidade, já que Chastile está vindo para uma festa. Logo depois, chegam na cidade e as pessoas admiram a famíliazinha deles. Depois de conseguirem tudo o que precisavam, Nefélia sugere que visitem a loja de Manuela, deixando Zagan preocupado de antemão. Quando chegam, Nefélia apresenta alguns doces que fez a Manuela para agradecer pelos inúmeros receitas ensinadas. Animada, Manuela decide fazer Nefélia experimentar alguns looks, mas quando ela recusa, Manuela a empurra para o provador. Nesse momento, Zagan avista um fonógrafo e diz a Valefor para verificar. Quando ela pergunta o que é, Zagan explica que é um dispositivo criado por um feiticeiro para tocar música. Enquanto o verificam, Manuela anuncia que está quebrado e foi deixado na porta dela, já que as crianças de rua que o encontraram não conseguiram vendê-lo em lugar nenhum. Ouvindo isso, Zagan lembra da infância, então decide comprá-lo por um valor absurdo. Quando Manuela aponta que é suficiente para comprar 100 looks para as crianças e também reitera que está quebrado, Zan diz que ela pode fazer o que quiser com o dinheiro e adiciona que consegue consertá-lo facilmente. Mais tarde, no castelo de Zan, Chastile aponta que chegaram cedo enquanto Rafael informa que Zan e os outros logo retornam. Depois disso, Nefélia e Valefor chegam. E enquanto trocam cumprimentos, Zan entra e pergunta se Chastile está indo bem. Depois que Chastile desabafa sobre toda a papelada que teve que fazer, Zagan se junta a Barbatos no sofá e o lembra que não foi convidado. Em resposta, Barbatos diz que não custaria nada alimentá-lo, mas Valefor o chama de capanga e pergunta se tem comida suficiente para uma boca extra. Irritado, Barbatos diz à garotinha para vigiar a boca, mas Zagan o interrompe e ameaça acabar com ele se insultar a filha. Depois disso, Nefélia anuncia que vai preparar a comida, então Chastile oferece ajuda. Alguns instantes depois, quando chegam à cozinha, Valefor pergunta a Chastile se ela sabe cozinhar. Em resposta, Chastile diz que pode ajudar com a louça, mas de repente derruba uma das cestas de ingredientes. Porém, Valefor foi rápida o suficiente para mantê-los no lugar com um feitiço. De repente, Chastile grita alto o suficiente para fazer Zagan perceber que vai ser uma longa noite. Enquanto conserta o fonógrafo, Barbatos aparece e pergunta se ele está montando uma bomba. Em resposta, Zagan explica que é uma antiga forma de feitiçaria que pode ser muito informativa. Quando monta o fonógrafo, Barbatos sugere que Zagan faça algo sobre Chastile. Surpreso, Zagan pergunta se ainda há pessoas da igreja atrás da vida dela, mas Barbatos explica que a vida toda dela é uma comédia de erros. Ele então tem um flashback de como teve que ficar acordado a noite toda, salvando-a atrapalhada de si mesma. Enquanto isso, na cozinha, Chastile serve a sopa que fez, mas quando Nefélia prova, entra em pânico. Surpresa, Valefor pergunta se é tão ruim assim, e Nefélia diz que tem gosto pior do que água lamacenta. De repente, Nefélia encerra as operações culinárias de Chastile e pede que ela vá para o quarto de visitas, onde é mais útil. Ao entardecer, enquanto todos assistiam, Zan testa o fonógrafo, e ele toca uma música suave. Depois disso, o jantar foi servido. E exatamente quando Chastile comenta sobre a refeição, Barbatos pergunta o que uma cabeçuda como ela sabe sobre sabores complexos. Quando Chastile se pergunta de onde isso está vindo, Barbatos deixa escapar que Chastile tem dormido com um bicho de pelúcia. Nesse momento, Zagan percebe que Barbatos já havia esvaziado uma garrafa de vinho e estava animado. De repente, Chastile acusa Barbatos de bisbilhotá-la nas sombras. Mas quando Barbatos aponta que ela não tem os atributos para mantê-lo espionando, Zagan de repente trata a cabeça dele como um alvo de dardos. Nesse momento, Nefélia diz a Chastile que Barbatos a salvou quando foi envenenada. Então, Chastile pede desculpas e o agradece. Porém, Barbatos diz que ela pode guardar os agradecimentos para quando crescer nos lugares certos. De repente, o fonógrafo quase destrói os tímpanos de todos, então Rafael o desliga. Depois disso, Zagan pede a Barbatos para se desculpar, mas ele se recusa. Porém, quando prova a sopa e reclama que tem gosto de veneno, Valefor revela que serviu a ele a obra-prima de Chastile.
Exatamente quando Nefelia pergunta se ele está bem, Barbatos fica tonto e desmaia enquanto Shastili entra em pânico. Depois que todos vão dormir, Nefelia se junta a Zagan na sala do trono, onde ele mexe com o fonógrafo. Ela então pergunta por que ele o comprou, e Zagan explica que queria que ela curtisse uma boa música. Nesse momento, Nefelia aponta que Zan sempre parecia triste quando falava sobre o passado. Mas quando ela adiciona que ele está diferente naquela noite, Zagan diz que não tinha casa nem fonte regular de comida enquanto crescia. Mas tinha amigos para compartilhar o pão, então nunca se sentiu solitário. Porém, Zagan diz que desde que se trancou no castelo, nunca voltou às ruas. Depois de se perguntar se algum dos velhos amigos sobreviveu, Zagan pergunta a Nefelia se poderia devolver o fonógrafo às ruas. Quando ela diz que tudo bem, o fonógrafo toca uma música e Nefelia canta junto. Então, Zan pergunta se podem dançar, e Nefelia aceita. Nesse momento, ele percebe que não sabe dançar nem para salvar a vida. Por sorte, Rafael aparece e oferece mostrar alguns passos. No dia seguinte, o fonógrafo foi colocado num beco onde tocava música e todos se reuniam para ouvi-lo. Na noite anterior, depois dos tutoriais de Rafael, ele pegou Valefor, que havia cochilado assistindo ao Festival do Sono, dando aos pombinhos toda a privacidade de que precisavam para dançar à vontade. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.